Trocamos Scar sendo devorado por hienas, por vilão chorando no TikTok com um piano triste. É isso, a decadência foi completa. Chega dessa palhaçada de vilão traumatizado que só precisa de um abraço. Os novos vilões da Disney são um lixo, e tá na hora de admitir isso. Quando foi que a gente parou de ensinar para crianças que o mal tem consequências, e começou a fingir que todo vilão só precisava de uma terapia e uma música triste no piano? Sério, alguém me explica o que tá acontecendo com a Disney? Antigamente, o vilão fazia uma maldade e pagava por isso. Scar foi comido pelas próprias hienas. Úrsula levou uma espadada no meio do peito. Frollo caiu literalmente no fogo do inferno. As crianças assistiam isso com um balde de pipoca na mão e aprendiam: olha só, se eu for um cuzão insuportável, eu não vou acabar bem. Hoje o vilão tem um solo triste no piano, faz cara de choro, pede desculpas por ser homem e ganha um abraço coletivo com arco-íris no fundo. Cadê a lição, Disney? Cadê o castigo pedagógico? Cadê aquele leve trauma de infância que deixa a criança sem dormir? A verdade é que a Disney tá morrendo de medo de ofender. Parece que se o vilão for muito malvado, vai causar trauma. Como se a infância já não fosse traumatizante o suficiente com matemática e legume no jantar. A consequência sumiu. Agora todo vilão é só uma pessoa ferida. Como se isso apagasse o fato de que ele quase matou todo mundo. Uma vítima cuja história não foi contada. Dá até vontade de gofar. Não acredita em mim? Então peguem sua pipoca, assinem o canal, pois hoje vamos lembrar os melhores vilões da Disney, seus piores atos e seus justíssimos finais, aqui no canal Planeta Teen. Primeiro, vamos nos lembrar de como era um vilão do Velho Testamento da Disney. Mano, o Jafar era simplesmente um cuzão completo. O cara manipulava o sultão a quem ele jurou lealdade, tentava casar com a Jasmine à força, transformava o Aladim no escravo, virava um feiticeiro demoníaco com um olhar de psicopata e ainda achava que tava tudo certo. E não tinha nada desse papinho ridículo de ai, minha mãe nunca me abraçou quando eu era criança. O cara era só ruim mesmo, tá ligado? Ele nasceu sem salvação. Não dava pra confiar em nada que saísse daquele bocão enorme. E isso é o que fazia dele um vilão massa, porque dá pra odiar ele com vontade. O cara quis virar o ser mais poderoso do mundo e virou um gênio preso numa lâmpada por toda a eternidade. Poético, cruel e merecido. A criança assistia aquilo e pensava: se eu for um lazarento, então significa que eu serei punido de forma permanente com algo que eu não gosto. Então acho que não vou ser um lazarento. Era educativo com estilo. Hoje em dia, se Jafar fosse criado na nova fase da Disney, ele ia tentar fazer um TikTok chorando e pedindo desculpas com filtro de arco-íris. Igual que o próximo vilão da lista passa a vibe, olha só. O tal do Rei Magnífico, do filme Wish, é tão paia que deveria se chamar Rei Mais ou Menos. O cara passa o filme inteiro bancando bom moço, fingindo que tá fazendo um favor pra população por guardar os desejos das pessoas. Como se isso não fosse só o trabalho dele. Tipo, parabéns, campeão, você tá cumprindo o mínimo como rei e ainda quer palmas? E quando ele finalmente mostra a verdadeira face sombria, é só uma sequência de carão dramático e frases genéricas tipo: ninguém vai me tirar o poder. Uau, que original. Até o vilão da novela mexicana tem mais presença. É absurdo como cai o nível. Vilões devem ser imponentes. O cara tem que entrar na sala e todo mundo ficar quieto, seja por respeito ou medo. Ou um misto dos dois. Que respeito esse cara que passa, com essa cara harmonizada de influencer. Se um cara desse chega te intimidando na rua, você dá risada, na moral. E o que mais me tilta é o seguinte: cadê aquela iconografia que transforma o vilão num bagulho maior do que a vida? Não tem sombra ameaçadora, não tem transformação cabulosa, não tem nem fumaça sinistra pra dar um clima. Cadê o fogo, o trovão, os olhos brilhando de raiva? Nada. O auge de maldade dele é usar magia roxa. O vilão mais desidratado, desnutrido e vegano da Disney. A gente sai do filme perguntando se ele era mesmo vilão ou só um adulto inseguro que precisava ouvir não quando era criança. Do fogo do inferno pro fogo da vergonha. Veja a diferença entre Frollo e o Rei Magnífico. Se os roteiristas da Disney tivessem escritos aqui, talvez os vilões de hoje não fossem tão sem graça. Vamos mudar esse jogo. Clica aí e se junta à resistência. Bora pro terror psicológico em forma de padre fanático. Frollo. Esse sim é o vilão com V maiúsculo. Nada melhor pra passar medo e tensão do que um fanático religioso, né? Desde a primeira cena, o cara já começa matando uma mulher e quase jogando um bebê no poço porque ele era diferente. E quando ele decide criar o Quasimodo, não é por compaixão,
é pra manter o garoto preso como se fosse um monstro de estimação na torre da igreja. O cara é mau de um jeito frio, calculista, com um fanatismo religioso que dá calafrio até em adulto. E diferente dos vilões Nutella de hoje, Frollo nunca se mostra arrependido. Nunca. Ele acredita 100% que tá certo em queimar pessoas vivas. O mais da hora de tudo isso é que a Disney conseguiu fazer um cara desse num filme pra crianças. E o visual dele, fala sério, Frollo não precisa de chifres ou fumaça, ele é o próprio inferno. A música Hellfire é basicamente um musical sobre desejo reprimido e genocídio, numa animação teoricamente feita para crianças. A iconografia toda em volta dele é o que vende a ideia. E mano, isso é o que faz você pensar depois, tipo, caraca, esse vilão é lendário. Sombras pesadas, velas, cruzes distorcidas, fogo lambendo as paredes da catedral. Sério, ir disso aqui pra isso aqui... Na moral, eu não vi um downgrade assim desde o anúncio de Watch Dogs pro gameplay finalizado. Mas se vamos falar de visual icônico, o próximo é o rei. O Scar. O rei da falsidade com voz de deboche e um plano maquiavélico que dava até vontade de bater palma. O leão que fecha a trindade shakespeariana de Hamlet, de pai, herdeiro e tio assassino. Ele é o tio assassino, caso você não tenha entendido. Cara, quer frisar que alguém é um vilão melhor do que a música Se Preparem? A cena das hienas marchando, o ritmo da música sendo os passos dela, a sombra enorme do Scar na parede, a formação do exército. Nada melhor pra definir seu personagem como um vilão do que literalmente essa iconografia nazista. E a promessa que ele faz nessa música, vocês nunca terão fome de novo, apenas pra ser devorado vivo pelas hienas que ele manipulou. Na moral, é perfeito. Perfection. É a Disney dizendo com todas as letras: quem planta traição, colhe morte violenta ao som do trovão. Nada de reabilitação, nada de abraço. Vilão bom é vilão tendo a morte mais lazarenta possível. Algo impossível pro nosso próximo candidato. Tem uma nova modinha nos filmes da Disney que é o vilão conceitual. Sabe aquele que não é uma pessoa má, mas tem um sentimento mal resolvido dentro do personagem? Tipo a galera que culpa o signo por ser insuportável? Então, basicamente. E olha, até funciona às vezes. Divertidamente 2, por exemplo, acerta em cheio nessa ideia. É um filme genial, porque ele mostra como emoções negativas também têm seu valor. Mas é aí que tá. Isso funciona porque o roteiro é bom, porque existe profundidade, construção e conflito interno real. O problema é que a Disney achou que isso era desculpa pra nunca mais criar um vilão de verdade. Agora todo mundo é só um sintoma, uma metáfora, uma emoção em crise. Ele tentou destruir o mundo porque estava com inveja. Tá bom, mas e a consequência? Cadê? Cadê aquele momento de decisão que depois não tem como voltar atrás? Vilão conceitual é legal quando bem feito, mas virou muleta emocional para não ter que desenvolver um antagonista decente. Sério, até o Kylo Ren teve uma redenção na mão da Disney. O cara literalmente matou um pedaço da história do cinema e meteram redenção nele. Comenta a hashtag vilão se você também sente falta de um psicopata animado que resolvia tudo no grito e terminava no fogo. Vamos ver quem ainda não foi secado pelo roteiro bonzinho. Esses filmes que a Disney tá colocando na tela são pura maquiagem emocional, vendendo a ideia de que todo mundo merece uma segunda chance, mesmo quem claramente não aprendeu nada. Não tô dizendo que a gente precisa de vilões fazendo maldade só por fazer, mas seria bom ver uns personagens com um pouco mais de consequência, né? A Disney esqueceu que vilão bom é vilão que faz a criança largar o copo de leite e pensar: nunca mais vou ser esse cuzão.